Luciano, na Venezuela, por exemplo, o aparelhamento do Supremo precedeu o aparelhamento do Exército. O Hugo Chávez, ele começou por nomear juízes ali de confiança, deu no que deu. Depois é que ele passou a corromper, né, oficiais, promovendo oficiais de confiança ou dando muito dinheiro. Hoje os chefes do Exército são leais ao Maduro. No Brasil pode acontecer uma coisa semelhante? Olha, eu tenho uma história de várias coisas que aconteceram na Venezuela que eu presenciei. Uma época atrás, depois de uns 8 anos, eu acho que o Hugo Chávez tomou o poder. Você conheceu a Venezuela como um país rico? Eu fui numa feira em Miami e estava lá uns 14 empresários da Venezuela. E eu conversando com eles, como é que está a Venezuela? Eu disse, olha, nós todos aqui estamos vendendo as nossas empresas. Eu disse, mas por que estão vendendo? Porque vai quebrar. Nós estamos notando que quem sair mais cedo leva alguma coisa. Quem não sair vai perder tudo que tem. E aconteceu, né? Quem vendeu no começo as empresas saíram para os Estados Unidos. O Panamá, por exemplo, quando eu conheci, tinha 2 milhões de habitantes. Hoje tem 1 milhão de venezuelanos, é muito próximo, né? E saíram 6, 7 milhões de venezuelanos já. Temos aqui 350 mil. Eu comprei recentemente, 2 anos atrás, um helicóptero de um venezuelano, que depois eu fui ver, ele abraçava o Hugo Chávez, acreditava no Hugo Chávez, abraçou Maduro e, por último, teve que deixar o país, morar. O filho dele mora no Panamá, outro filho mora na Inglaterra e ele vive na Turquia. E vendeu o helicóptero com 30%, 40% de desconto, porque deixou o país. Tem pessoas que acreditam que nada vai acontecer. E se unem, às vezes, grandes oligopólios, né? Empresários, empreiteiros, se unem com um governo desse, achando que ele vai ser poupado, né? Então eu vou me unir com o lobo, né? E o lobo não vai me comer. Mas no final todos perdem. Olha o que acontece na Argentina, com a economia, onde a terra lá já não vale mais nada. Então aqui no Brasil, a terra para plantar soja, milho, algodão, vale uma fortuna. Na Argentina não vale mais nada, porque o cara planta e tem que exportar com $1 de 120, 130, paga 30% de imposto, só que o custo dele é o custo do dólar blue, que é 300. Então, quebrou, ninguém mais faz nada na Argentina. Não se engane, se não tivesse tido o impeachment da Dilma, estaríamos com o PT até hoje. Teria passado aqueles anos, 2014 a 2018, teria entrado um outro, né? E assim por diante. Por quê? A mídia recebe bilhões, né? Os políticos também se servem do poder. E acontece como acontece hoje na Venezuela, que não sai mais. Quando eles cooptam as Forças Armadas, né? Eu sempre falo, as Forças Armadas do lado certo é democracia, do lado errado é ditadura. Luciano, falando um pouco do cenário eleitoral brasileiro, né? Segundo turno agora, Lula-Bolsonaro. Lula ganhou em todos os estados do Nordeste, nos 9 estados, ganhou no Norte, Bolsonaro levou no Centro-Oeste, Sul e Sudeste, com exceção do estado de Minas Gerais. Você que é uma pessoa que viaja muito pelo Brasil, inaugurando lojas, tem lojas em vários estados. Como é que você faz essa leitura desses dois Brasis diferentes, né? Um Brasil que vota em peso no Lula, um outro Brasil que vota em peso no Bolsonaro, até na perspectiva do seu setor, né? Em termos de tributação, burocracia, contratação de funcionários. Como é que você enxerga, faz essa leitura? São 2 mundos diferentes. Um brasileiro que quer arranjar emprego, ele vai para onde? Ele vai morar em Santa Catarina ou ele vai morar no Nordeste? Ele vai morar em Santa Catarina. Santa Catarina nunca teve um governo de esquerda. Lá, graças a Deus, nunca passou um PT, um PDT, um PSOL, uma rede, um PCdoB. Por isso é um sucesso, né? E a economia vai muito bem. O Nordeste... eu agora recentemente abri uma loja lá no Rio Grande do Norte e me causaram uma confusão lá para abrir no dia. Eu disse, isso aqui já é Venezuela.
Então, a burocracia, isso está intrínseco na esquerda. Criar dificuldades, às vezes para vender facilidade e às vezes para complicar a vida do empreendedor. Eles mantêm o controle da sociedade, ou através das burocracias, para não deixar a economia crescer, porque a esquerda só vive no caos. Só vive no caos. Recentemente, quando a gente viu a pandemia aqui no país, a gente viu que quanto mais o governo de esquerda, mais fecharam os seus estados. E isso aconteceu pelo mundo todo. Eles querem, por incrível que pareça, tem pessoas que querem o bem, querem que a economia cresça. Mas a esquerda quer controlar a mente do cidadão. Quer que todo mundo vive na miséria, e na miséria é mais fácil do que tocar o cidadão. Tem uma frase do Chico Anísio, né, que dizia: se é a pobreza que vota na esquerda, qual o interesse da esquerda acabar com a miséria? É muito simples, é continuar deixando as pessoas na miséria. Então, esses dois Brasis precisam entender, principalmente o pessoal lá do Norte, Nordeste, nós temos loja lá, só está faltando 3 estados agora para a gente colocar loja. É um povo que ama trabalhar, eles querem emprego. As nossas lojas, cada vez que abre 200 oportunidades de emprego. Aparecem 100 mil pessoas, 100 mil currículos para trabalhar numa loja. Recentemente abri a loja de Manaus. O que mais tinha, depois que eu abro, eu fico 4 horas fotografando, abraçando as pessoas. O que eu mais recebi naquela fila foi currículo para trabalhar. Ou seja, eles precisam entender que o voto errado tem consequência. E quem paga a conta do voto errado é o cidadão. Ou eles mudam o voto, ou eles vão viver eternamente na pobreza, porque a pobreza é que deixa esse pessoal no poder. Você pode só explicar melhor a confusão da abertura da loja em Natal? Tudo que chegou é que o Corpo de Bombeiros não tinha liberado um documento para a inauguração da loja. Você disse que esse documento não impediria, né, a abertura. Tanto teria sido uma questão impediria política. que eles me liberaram às 5 horas da tarde do mesmo dia, né? Ou seja, às vezes o burocrata, ele vive dentro de um quadrado, e aquele quadrado para ele é a coisa mais importante para ele. Ele não dá bola se aquele quadrado impede a geração de emprego. Eu digo sempre o seguinte: o burocrata, ele não quer ajudar, ele quer complicar. Então, quanto maior o Estado, mais o poder em cima da população, menor as pessoas querem investir naquele Estado, naquela cidade. Então, eu desde 2018 estou trabalhando pelo liberalismo econômico. Então, dar facilidade. Santa Catarina é um estado onde tem uma facilidade de empreender. Quanto mais facilidade de empreender, mais pessoas empreendem, mais geram emprego e gira a roda da fortuna, né? Gira emprego, gira mais empresas, e nos estados onde a esquerda mantém o poder, eles criam cada vez mais dificuldades para vender facilidades, em alguns casos, ou para manter o controle da sociedade. Marina. O senhor comentou um pouco sobre o caso do Rio Grande do Norte, que é uma governadora do PT, né? Tem muitos empresários que apoiam Lula ou Bolsonaro. Eu queria saber, se por acaso o Lula for eleito, por exemplo, até que ponto as manifestações políticas de um empresário como o senhor ou de qualquer outro empresário que apoia o Bolsonaro poderia comprometer ou não os negócios desse empresário? Ótima pergunta. Se eles são democráticos, como dizem que são, eles não devem perseguir nenhum empresário. Dessa forma que eu entendo, eles falam muito de democracia, mas sempre fazem ao contrário. Aí eu pergunto para você, qual empresário o Bolsonaro beneficiou? Me diga um. Qual empresário o Bolsonaro perseguiu? Me diga um. Eu não conheço. Isso é democracia. As pessoas têm que ter o direito de se expressar, e ele fala muito sobre isso, né? Ele não pede o cerceamento da liberdade da imprensa, ele não pede o cerceamento da liberdade das redes sociais. E a esquerda prega tudo, né? Eu digo sempre que a esquerda é um péssimo produto com um bom marketing. Tudo que eles fazem
tudo que eles falam, eles não fazem.